Nós temos então agora o rei Amazias, filho de Joás, né? Ele começa o seu governo vingando a morte do seu pai. Acontece então uma rebelião ali dos edomitas, né? Os edomitas eram provenientes de Edom. Edom vem dos descendentes de Esaú, né? Edom significa vermelho e era um nome de Esaú também, né? E aí esse rei Amazias, ele organiza um exército para se defender, tentando usar também mercenários estrangeiros nesse exército e soldados também do Reino do Norte. E, através de um profeta, o Senhor o convence a depender apenas do Senhor, né? Porque o que ele estava fazendo? Ele estava utilizando mão de obra que não era agradável a Deus, né? Mercenários de outras nações e, inclusive, utilizando o Reino do Norte, né? Fazendo essas alianças ali com esses reis que do norte não estavam muito de acordo com a vontade do Senhor. E aí Deus, ele diz que ele não precisa disso, né? Deus não precisa de poderio militar, porque quem dá a vitória é o próprio Deus. E então Judá vence os edomitas, mas aqueles israelitas que haviam sido convocados para a batalha e depois dispensados, eles se revoltam e eles acabam saqueando algumas cidades de Judá como vingança. Gente boa, né? E a ira do Senhor se volta contra Amazias, né? Por quê? Porque ele volta dessa batalha trazendo deuses de Edom. Então, como se já não bastasse, né, ele tentar fazer tudo errado antes, ele vai para Edom e ao invés dele reconhecer a vitória de Deus e a partir disso prestar culto a Deus, não, ele vai e leva ainda os ídolos para ajudar, né? Leva junto. Após a vitória, ele desafia o rei Jeoás de Israel. E o que acontece? Nesse conflito, há a destruição das defesas de Jerusalém e o rei Amazias é capturado. E aí nós temos Uzias, que a apostila traz aqui como Uzias o leproso. Ele toma o lugar do pai aos 16 anos de idade e ele acaba reinando talvez um dos que mais reinou em Judá, que foi por 52 anos. Ele foi um tempo de paz e prosperidade, formou um grande exército e ele começou a fabricar armamentos militares. E antigamente, né, eles usavam os armamentos dos filisteus. Os filisteus eram conhecidos por seu manejo do ferro, né, pela metalurgia. E aqui o povo de Israel de Judá, desculpe, começa a fabricar esses armamentos. Só que o fato dele começar a ter essa fábrica própria fez com que ele se engrandecesse. Isso foi a sua ruína, né? O orgulho. Ele também tentou sacrificar no altar, mesmo não sendo sacerdote, e isso nós sabemos que não podia acontecer. E Deus castiga ele com lepra e seu filho Jotão assume o lugar, né? Jotão, ele foi reto como seu pai, mas ele não foi orgulhoso. Então o pai teve esse lapso de comportamento, seu ego falou mais alto, né? E ele arcou com consequências. Já Jotão não. Ele também não fez nada assim absurdo ali, né? Ele atribuiu então uma vitória que ele teve sobre os amonitas ao favor de Deus para com ele. Então, ele foi um rei jóia. Acás. Acás já foi ao contrário, né? Foi um rei perverso,
que sacrificava humanos em honra a Baal. Aconteceram guerras nesse período e que houve perdas por parte de Judá, e foi visto essas perdas como um julgamento divino mesmo contra o rei Acaz, né? Tentou comprar a liberdade através dos tesouros do templo e do trono, né? Fez aí como alguns antecessores. E nesse momento, Judá se torna um vassalo da Assíria. Então, não sei se vocês lembram, nós já falamos um pouco sobre isso. Acontecia muito nessa época de impérios que tinham maior poderio militar, fazer com que outros povos fossem seus vassalos. O que significa? Os povos continuavam lá, tendo seus reis e tudo, mas pagavam impostos a esses grandes impérios, né? E eles, na verdade, seriam parte desse império, mesmo mantendo suas características ali, o seu próprio rei, né? Então, nesse momento, Judá se torna vassalo da Síria. Então, prestava impostos à Síria. Ele fechou o templo e instituiu inúmeros postes ídolos. Aqui, né, o cronista, que é o autor de crônicas, ele geralmente não falava muito mal dos reis de Judá, mas aqui ele não fala nada de bom. Acaz foi muito difícil, né? Foi um rei bem corrupto, bem problemático, né? E aí vem Ezequias. Ezequias, ele já foi um rei totalmente diferente. Ele acaba com a idolatria, né, do pai, faz uma reforma religiosa. Ele começa a derrubar os postes ídolos, a acabar com os deuses que tinha por lá, a restituir o templo, né, as atividades do templo, as festas da Páscoa, por exemplo. Então ele começa a voltar à questão da lei, né, a cumprir a lei de Deus, a colocar os sacerdotes para trabalhar, os levitas, né? Tudo isso tinha sido meio parado ali anteriormente. Ele também quebra a própria serpente de Moisés, né? A serpente de bronze que Moisés tinha feito. Por quê? Porque o povo começou a adorar essa serpente, né? Então, isso aqui a gente tem como lição para nós hoje, né? Tudo que começar a ser trazido como superstição para dentro das nossas igrejas, né? Nós devemos dar um tempo nisso. É melhor a gente quebrar coisas e acabar com elas, né? Se elas estiverem substituindo o lugar da suficiência de Cristo. Então, nós falamos muito a respeito dessas arquinhas da aliança, né? Que às vezes nossas igrejas têm e que as pessoas levam para casa e acham que aquilo é como se fosse um amuleto de proteção para o seu lar, né? Ou o adesivo do sangue do cordeiro na porta, ou o próprio óleo de unção. Se eu passar o óleo, a pessoa está protegida. Se eu não passar o óleo, não está. Como se o poder estivesse no óleo. Então, nós temos que ter muito cuidado com essas coisas que nós começamos a atribuir o poder a elas e não ao poder de Deus, certo? Então isso é superstição e nós humanos, nós temos uma inclinação a ir pelo visível, né? O objeto tem esse poder, o lencinho ungido, a água ungida, né? Tudo, hoje em dia tem de tudo, né? Por quê? Porque essas coisas é mais fácil a gente ver e crer naquilo do que crer em algo que não vemos. Só que aí não é fé, né? Porque fé é justamente crer no que não vemos. Então nós precisamos ter esse cuidado, porque a nossa natureza tem essa capacidade de rapidinho se inclinar para isso. Não foi o que aconteceu com tantos reis
né? Tava tudo bem, de repente já deu um deslize, começou a adorar outros deuses, começou a olhar aquilo que é visível, o Deus que está na frente deles, que eles podem ver. E aqui é a mesma coisa, né? Então Ezequias teve essa percepção, aquela serpente de bronze que era para representar o próprio Jesus ali, era uma simbologia, as pessoas começaram a adorar a serpente, né? Então, isso serve de lição para nós, que nós hoje tenhamos esse discernimento que Ezequias teve, de quando perceber que certas coisas estão tomando o lugar da suficiência de Cristo, da suficiência da cruz, da fé real, que é a fé no que não vemos, nós como líderes, pastores, enfim, nós temos que talvez até eliminar certas coisas do nosso convívio e ter muito cuidado para que não vire misticismo, não vire um amuleto, né? Hoje tem muito de trazer coisas judaicas, né? Vamos pegar um candelabro, vamos pegar a Arca da Aliança, um menorá, um mezuzá, e aquilo, muitas pessoas começam a achar que aquilo é que traz proteção para elas. Então, nós temos que ter esse cuidado, né? O óleo, ele é um símbolo, não tem nele nenhum poder, né? Ele é simplesmente o óleo. Então, existe esse problema, sabe, das pessoas materializarem o poder de Deus, não existe isso. Então, nós temos que ter esse cuidado ao ensinar sobre essas coisas, né? E tirar a mística criada em cima de objetos, para que isso não venha desagradar a Deus e ser uma idolatria, né? Bom, Ezequias também construiu ali um túnel, né? Uma reserva de água, fez essa canalização de água, então foi uma obra bem significativa ali nessa época, né? E ele teve ali seus problemas, porque ele ainda tinha que pagar impostos para o rei da Assíria, né? Depois, então, vem Manassés, que também foi abominável, fez coisas terríveis, idolatria, feitiçaria, astrologia, e aí ele foi capturado pelos assírios, mas ele se arrepende. Então, depois daí da dor, ele se arrepende, e o Senhor restitui ele a Jerusalém, e aí ele restaura o templo mais uma vez e renova o culto a Judá de novo. Aí temos Amon, que também não faz nada de bom, né? E Amon, ele morre e o seu filho Josias assume o reinado, se não me engano, com 8 anos de idade, sob a tutela ali de um sacerdote chamado Ilquias. E esse sacerdote, com Josias, eles encontram o livro da lei, e Josias é instruído nesse livro, né? E começa a fazer mais uma reforma. Então, tudo que os outros começaram a resgatar, né, depois dele, de Ezequias, todos os postes ídolos, a adoração, as feitiçarias e tudo mais, Josias vem e começa a mudar de novo, né? E Josias, ele reina naquele momento ali que Jeremias está escrevendo seu livro, né? Então, Jeremias escreve alertando o povo para se arrepender, né? Senão, o que aconteceria com o reino do norte de ter sido destruído e levado ali, exilado, né? Lembrando que isso aconteceu, o povo foi levado cativo para outras regiões e outros povos que faziam parte também do Império Assírio tinham sido colocados, né, para povoar aquela região. Então, o Reino do Norte estava uma mistura, uma miscigenação muito grande. E nós vemos, só lembrando agora, que Ezequias
que teve um reinado bom, né, e fez toda aquela reforma, ele fez isso naquele momento em que Israel estava sendo invadido e levado cativo. Então, Ezequias parece que vê o que aconteceu com Israel e pensa, não posso deixar que isso aconteça com Judá. Então, ele se posiciona já e para impedir isso, né? Então, agora nós estamos vendo Josias fazer a mesma coisa. E ele também acaba retornando com festas, na festa da Páscoa de novo, dos pães asmos, e aí ele acaba morrendo nessa batalha de Megido, que eles são derrotados pelo faraó Neco, né? Bom, aí nós temos os últimos reis de Judá, que eles foram reinando por pouco tempo. Tem Jeoacás, que o faraó, né, acaba colocando ele ali. Mas 3 meses depois, ele é substituído por um filho de Josias, que é o Jeoaquim. Nesse tempo, Nabucodonosor venceu o Egito na batalha, vendeu a apostila. Venceu o Egito na batalha de Carquemes e dominou Judá. Então é aquele momento em que agora o reinado do Império Assírio vai cair. E quem toma a Síria é a Babilônia. Então o Império Assírio, todo o seu poder, né, acaba caindo porque a Babilônia investe aí contra a Síria e vence, né? E um dos lugares ali que a Babilônia venceu foi no Egito. E eles vêm e dominam agora Judá. Então vai acontecer a mesma coisa que aconteceu no norte com os assírios, agora com o Império Babilônico. Então Deus vai usar a Babilônia aqui para trazer o juízo sobre o povo de Judá. E nesse momento, quem está reinando é o Jeoaquim, e ele é levado pelo rei da Babilônia, né? Nabucodonosor. Ele invade Jerusalém, destrói, saqueia o templo, e aí o seu filho Joaquim, ele vai ser substituído rapidamente por Zedequias. A Babilônia mantém ainda ali um reinado, mas assim, totalmente dominado pelos babilônios, até que a Jerusalém é totalmente extinta, né? E o povo é exilado, alguns fogem para o Egito, como Jeremias, né? Outros vão ser levados e alguns poucos ficam ali na região de Jerusalém, só que tudo destruído, não existe mais cidade, não existe mais nada, né? Templo totalmente destruído. Então, a Babilônia, eu não vou entrar aqui em detalhes, mas está escrito ali na apostila de vocês, né? Este império, ele vai durar ali por alguns anos, certo? Esse momento é aquele momento que vamos ver a história de Daniel, né? Nós vamos ver a história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, todos eles foram levados para Babilônia e começam a servir lá, né? Exilados nesse cativeiro aí que vai durar 70 anos, certo? E aí depois acontece para frente aí, mas não vou entrar nesses detalhes agora, né? Senão vamos confundir. Mas enfim, eles ficam lá nessa época, né? O povo, infelizmente, ali ele não vai atender como que eu vou dizer assim, aquilo que Jeremias pregava, né? Então, vemos aquilo que aconteceu na época, muito parecido com o que aconteceu hoje, né? As pessoas, elas dão mais ouvidos às mentiras do que à verdade, né? Então, Jeremias dizia, se arrependam, senão vai acontecer com Judá aquilo que aconteceu com Israel. Deus está muito chateado com vocês, né? Deus está vendo tudo isso como uma prostituição, né? Perante ele, a idolatria é vista para Deus como uma prostituição, como
um adultério, né, do seu povo. E só que haviam aqueles outros profetas que profetizavam ao mesmo tempo, dizendo: não, Deus está se agradando, vai ter paz para vocês, né? E eles acabaram levando Jeremias a ser preso e maltratando Jeremias porque ele pregava diferente, eles preferiam acreditar nos falsos profetas, né? E não se arrependeram e acabou que o Império Babilônico veio e levou cativo eles, né? É o que acontece. Acontece hoje isso, né? As pessoas vêm e falam: se arrependam dos seus pecados, vocês estão fazendo errado, né? Vamos para Jesus, vamos nos arrepender. E as pessoas não dão ouvidos, mas aquele que diz: não, Deus está muito feliz com vocês, você pode continuar como você está, né? O pecado não. Deus sabe que é difícil, né? Tem muita gente que diz isso. Deus sabe que é difícil, então ele não vai ligar para esse pecado aí que você está vivendo, né? Hoje em dia temos muito disso. Então nós temos que continuar falando a verdade, né? Pregando o que deve ser pregado, mesmo que isso atraia aí para nós muita perseguição. Mas é o que nós sabemos que nós teríamos nessa terra, né? Então, ali vai explicar um pouco mais detalhado o que aconteceu, em que ano aconteceu, né? E aí, nós temos aqui na apostila, página 94, né? Essa em 95, a tabela que vai mostrar a sequência dos reis de Judá, né? E o que aconteceu com eles eram filhos de quem, em que ano isso aconteceu, como eles morreram. E isso aconteceu, né, depois que o Reino do Norte foi levado cativo, o Reino do Sul ainda permanece 125 anos, até que são também levados cativos, né? Então, próxima aula vamos ver o capítulo 9, o retorno dos judeus ali do cativeiro, né? Então, agora, nesses 70 anos, nós vamos aí ter aí a história de Daniel, né, e de mais alguns profetas que profetizavam nesse tempo, né? Nós vamos ver a história de Esther, acontece aí nesse meio tempo. Esdras, um pouco disso, e depois nós vamos ver esse retorno aí que Esdras e Neemias estão envolvidos, né? Então, é basicamente isso aí que acontece. Tentei resumir ao máximo, já deu 2 vídeos, né? Então, não é muito fácil resumir esse período, são muitos reis, muita informação, e tem muitos detalhes ricos que nós não vamos poder ver aqui, né? Mas fica aí a dica de leitura para vocês estudarem o livro de Reis com atenção, com cuidado, agora que já tem um panorama mais ou menos geral sobre isso, vai ficar mais fácil aí a leitura de vocês, tá? Deus abençoe.